Se você tem acompanhado as notícias sobre as eleições americanas, você já deve saber que o democrata Joe Biden foi declarado vencedor projetado das eleições americanas. Porém, os reflexos do que foi até o momento as eleições mais conturbadas da história dos Estados Unidos ainda estão reverberando forte. Se você quer saber mais sobre o que está acontecendo aqui, que polêmica toda é essa, então fica comigo até o final desse vídeo. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui no canal Chuck Abroad, eu sou o Chuck Souza. E se você está chegando aqui pela primeira vez, saiba que esse vídeo faz parte de uma série de vídeos que eu gravei sobre eleições americanas, onde eu começo explicando de como funcionam as eleições e o processo eleitoral, e vou falando até quais seriam as consequências caso cada candidato fosse eleito. E nesse vídeo eu vou explicar um pouquinho para vocês como que está sendo esse processo aqui. Então se você ainda não é inscrito nesse canal, não perca tempo e se inscreve agora, porque tá de graça, você não paga nada para se inscrever e me ajuda a continuar criando mais vídeos para você, beleza? Um like você não precisa dar agora, pode deixar para o final caso você goste do vídeo. Bom, a situação que a gente tem agora é a seguinte: Joe Biden foi considerado vencedor projetado das eleições 4 dias depois da votação. E o que é esse projetado? Significa o quê? Que as urnas não estavam 100% apuradas, porém matematicamente, Joe Biden já poderia ser considerado eleito presidente porque ele conseguiu a maioria de voto popular que, consequentemente, garantiu a ele a maior quantidade de delegados, que é o que importa nas eleições. Trump, por outro lado, não aceitou o resultado e já na noite da votação ele já começou a reclamar que tinha fraude e pediu que a contagem de votos fosse interrompida. E desde então é o que ele vem fazendo, alegando sem provas que as eleições foram fraudadas e que por isso ele foi o vencedor e não Biden. Mas e aí, teve fraude mesmo nas eleições americanas? Bom, o que a gente tem de concreto até agora é um grande monte de nada. Não existem provas concretas de que as eleições foram fraudadas. Porém, eu não boto a minha mão no fogo nem por Biden e muito menos por Trump. Então eu fui checar as fontes de informação, tanto de quem é mais favorável a republicanos quanto a quem é mais favorável a democratas, para ver o que os dois lados estão dizendo sobre essa questão. Quem diz que houve fraude, as acusações mais comuns são pessoas mortas voltando. Não, peraí, não é voltando, é votando. Se bem que quem morreu para votar tem que voltar, né? E aí, se ele volta, ele vota. Votos contados duplicados e votos descartados sem terem sido contados. Eu pesquisei no Heritage Foundation, que é uma organização que a gente poderia colocar como se fosse de ultradireita aqui, para ver o que eles estavam falando em matéria de acusações. E no site deles, eles afirmam que sim, houve fraude nas eleições e não foram poucas, viu? Eles têm uma lista imensa de diversas irregularidades detectadas por estados, que está aí na tela para vocês acompanharem. Porém, a Heritage Foundation é conhecida por ser uma instituição bem radical e extremista, então eu não diria ser uma fonte digna de fé cega. Mas cada um acredita no que quiser, né? Já o jornal The New York Times entrou em contato com as comissões eleitorais de todos os 50 estados. Isso segundo informações deles, viu pessoal? Não sou eu que estou dizendo. Para poder averiguar se realmente teve fraude e como é que isso se deu. E o resultado é que, segundo eles, nenhum dos 50 estados bateu o martelo veementemente falando: sim, houve fraude e a gente está aqui com todas as provas, teve muita falcatrua e a eleição tem que ser anulada, tem que ser recontado. Enfim, segundo The New York Times, nenhuma comissão eleitoral fez esse tipo de denúncia. É óbvio que houveram relatos de tentativas de fraude, que é pessoas tentando votar em nome de outras, enfim, coisas que até mesmo no Brasil acontecem. Mas grandes movimentos de fraude eleitoral a ponto de mudar a trajetória das eleições, isso não foi detectado e eles dizem que não aconteceu. Então toda essa polêmica de voto duplicado, falsidade ideológica, que são acusações feitas pelo Donald Trump, não se confirmaram e até o momento não tem nenhuma prova concreta de que isso tenha ocorrido. Então, seguindo essa visão, me parece que a única fraude verdadeira que ocorreu nessas eleições é a mesma fraude que vem acontecendo todos os anos desde o início da história democrática dos Estados Unidos, que é a supressão de votos, que basicamente é impedir ou dificultar que grupos sociais específicos possam realizar o direito de voto, como é o caso, por exemplo, dos negros e latinos e também dos nativo-americanos, dos índios. Você sabia que mesmo depois da Guerra Civil, que supostamente era uma briga por direitos sociais também, a Suprema Corte Americana decidiu que povos do Alasca e os nativo-americanos, os índios, jamais poderiam se tornar cidadãos americanos.
Você tá entendendo o que eu tô falando? Os índios que habitavam aqui antes de todo mundo chegar nessa porra, que eram os donos da terra, nesse novo país que eles criaram, perfeito, magnífico, não poderiam se tornar cidadãos. Olha o nível de bizarrice que a gente tá falando aqui. E mais bizarro ainda é se eu falar pra você que até 1975 muitas dessas leis ainda estavam em vigor. E para ficar pior ainda a situação, agora em 2020 ainda há discussões sobre supressão de voto dos índios. Muitos nativo-americanos ainda não possuem o direito de votar. A gente está em 2020. Se você acha essa questão dos índios um tema interessante, deixa aqui nos comentários para eu saber, que se houverem muitos comentários e likes, eu vou gravar um vídeo específico sobre essa questão dos índios. E eu gostaria também de poder ter a oportunidade de ir até um lugar remanescente dos índios, uma aldeia, alguma coisa assim, para conhecer e poder conversar com eles pessoalmente. Mas se você quer ver esse vídeo, deixa aqui e quem sabe a gente grava aí no futuro. Então, sinceramente, pessoal, eu pessoalmente não acredito que houve fraude nas eleições. Porém, tá tendo sim uma tentativa grande de fraudar as eleições, ou melhor, de fraudar o resultado das eleições. Mas isso é tema para um outro vídeo que eu gostaria de gravar também. Então, quando eu gravar esse vídeo, eu deixo ele linkado aqui no card para vocês e vamos seguindo. A gente precisa esperar para ver no que vai dar isso tudo aí, pessoal. Mas a grande preocupação no momento são os diversos protestos que estão ocorrendo ao redor do país. E em alguns estados, pessoas armadas até os dentes estão indo para a rua protestar a favor do presidente Donald Trump. E a pior parte é que tem gente protestando a favor do Biden na mesma cidade. Ou seja, a gente tem de um lado fogo e do outro gasolina, e os dois estão chegando muito próximos um do outro. Então eu sinceramente espero que essa situação se resolva rápido e da melhor maneira possível, porque um conflito social, junto com o componente da pandemia que está escalando sem parar aqui nos Estados Unidos, pode destabilizar esse país de uma maneira que nunca foi vista na história. Então é uma situação muito delicada. 2020 está sendo um ano muito intenso, implacável, e a gente não sabe o que vai acontecer. Isso, enfim, ameaça o nosso futuro de uma maneira bem grande. Então é isso, pessoal. Chegou até aqui no vídeo, então muito obrigado por assistir. Não se esqueça, mais uma vez, de se inscrever no canal, caso não seja inscrito. E se gostou, deixa aquele joinha para eu saber que o vídeo ficou legal, para eu continuar fazendo conteúdo cada vez mais legal para vocês, beleza? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo e até lá. Tchau!